Durante décadas, existia uma regra no mundo. Se os Estados Unidos queriam isolar um país, eles conseguiam. Economias quebravam, governos caíam, países ficavam completamente sozinhos. Mas hoje, isso mudou. A pergunta é, por que o mundo já não obedece mais aos Estados Unidos? A hegemonia americana está rachando. Rússia, China e Brasil provam que um novo mundo multipolar não é teoria, é realidade em construção. Em fevereiro de 2022, Washington prometeu que as sanções destruiriam a economia russa em semanas. 3 anos depois, a Rússia cresceu mais que a Alemanha, França e Reino Unido somados. Esse fato, por si só, deveria fazer o mundo parar e perguntar: o que mudou? Por que a arma mais poderosa do arsenal americano, o isolamento econômico, parou de funcionar? A resposta não é simples, não é uma conspiração, não é uma virada do destino. É o resultado de décadas de mudanças silenciosas na estrutura do poder global. Mudanças que Washington ou não viu ou preferiu ignorar. Hoje, vamos destrinchar esse fenômeno. Vamos mostrar como a Rússia resistiu ao maior pacote de sanções da história, como a China construiu uma muralha econômica que torna impossível seu isolamento, e como o Brasil, sob a presidência de Lula, emergiu como a voz diplomática do Sul global, recusando-se a ser peão no tabuleiro de Washington. Este não é um roteiro anti-americano, é um roteiro pró-realidade. E a realidade, em 2025, é que o mundo unipolar acabou, o mundo multipolar chegou, e ninguém pediu licença para entrar. Para entender por que o isolamento não funciona mais, precisamos entender por que funcionou durante tanto tempo. O modelo clássico tinha 3 pilares. Primeiro, controle do sistema financeiro global. O SWIFT, a rede de mensagens interbancárias que conecta praticamente todos os bancos do mundo, é gerido em cooperação com os Estados Unidos e a Europa. Cortar um país do SWIFT é, na prática, expulsá-lo da economia global. Foi o que aconteceu com o Irã. Foi o que tentaram fazer com a Rússia. Segundo pilar, o dólar. Como a moeda de reserva global, o dólar dá aos Estados Unidos um poder extraordinário. A maioria das commodities, petróleo, gás, grãos, metais, é negociada em dólares. Países que comercializam entre si frequentemente usam dólares como intermediário. Isso significa que transações que nem passam pelos Estados Unidos ainda podem ser bloqueadas se envolverem dólares. Terceiro pilar, a dominância tecnológica. Chips, software, semicondutores. Durante décadas, quem não tinha acesso à tecnologia americana simplesmente ficava para trás. E como praticamente toda a tecnologia avançada passava pelos Estados Unidos ou pelos seus aliados, exportar tecnologia era uma alavanca de pressão formidável. Esse modelo funcionou com Cuba por décadas, funcionou com o Irã, funcionou com a Coreia do Norte. Mas funcionava porque esses eram países pequenos, economicamente marginais, sem alternativas reais. O erro americano foi achar que o mesmo modelo se aplicava a potências de outra escala. Quando o Ocidente impôs mais de 16 mil sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia, o maior pacote de sanções já aplicado a qualquer país na história, a previsão era de colapso rápido. O rublo despencou nos primeiros dias. Os mercados entraram em pânico. Alguns analistas ocidentais celebraram com antecedência. O colapso não veio. A Rússia tinha se preparado. Desde as sanções de 2014, após a anexação da Crimeia, Moscou passou 8 anos construindo uma arquitetura de resistência econômica. Acumulou reservas em ouro e em yuans, reduzindo a dependência do dólar. Desenvolveu um sistema alternativo ao SWIFT, o SPFS. Fortaleceu laços com China, Índia, Turquia e os países do Golfo Pérsico. Maior crescimento do G20 em 2023. Mais de 5%. Crescimento do PIB russo em 2023. 16 mil mais. Sanções impostas pelo Ocidente. Índia, China. Absorveram o petróleo russo recusado pelo Ocidente. O petróleo russo, vetado pela Europa, encontrou comprador imediato. A Índia passou a importar volumes sem precedentes de crude russo, com desconto. A China fez o mesmo. A Turquia tornou-se um hub de reexportação.
Empresas europeias que tentavam cortar laços com a Rússia se descobriram comprando produtos russos com etiqueta turca ou cazaque. A lição que a Rússia ensinou ao mundo foi brutal e clara. Se você tem recursos que o mundo precisa, energia, grãos, metais, e se você tem parceiros suficientemente grandes para absorver seu comércio, as sanções ocidentais se tornam uma inconveniência, não uma sentença de morte. A Rússia não venceu as sanções por ser forte, venceu porque o mundo fora do Ocidente escolheu não participar do isolamento. Se isolar a Rússia já se provou impossível, isolar a China é uma fantasia de proporções ainda maiores. E Washington, ao que tudo indica, ainda não processou completamente essa realidade. A China é o maior parceiro comercial de mais de 140 países, é a maior fabricante de bens industriais do mundo, produz mais de 70% dos painéis solares globais, mais de 75% das baterias de lítio e controla as cadeias de suprimento de terras raras que são insubstituíveis para qualquer tecnologia moderna, de smartphones a mísseis de precisão. Quando os Estados Unidos impuseram restrições à venda de chips avançados para a China, a resposta não foi resignação, foi investimento massivo em capacidade doméstica. A CEMIC, fabricante estatal chinesa de semicondutores, avançou anos em tecnologia em questão de meses sob pressão das sanções. A Huawei lançou o Mate 60 Pro com chip fabricado internamente, um feito que analistas ocidentais consideravam impossível para a China naquele momento. Mas o argumento mais poderoso contra o isolamento da China não é tecnológico, é econômico. Tentar isolar a China significa infligir dor equivalente ou maior em si mesmo. As cadeias produtivas globais estão tão entrelaçadas com a manufatura chinesa que desacoplá-las, o chamado decoupling, levaria décadas e custaria trilhões, com inflação e escassez nos países ocidentais como consequências imediatas. A Apple fabrica seus iPhones na China. A Boeing compra peças da China. As farmacêuticas americanas dependem de princípios ativos chineses. Sancionar a China seria, em grande medida, sancionar a si mesmo. Esse é o paradoxo que Washington criou ao permitir e incentivar décadas de integração econômica. Se a Rússia provou que sanções podem ser resistidas e a China provou que pode ser isolada, o Brasil provou algo diferente, que é possível exercer soberania diplomática sem se tornar inimigo de ninguém. Desde o retorno de Lula ao poder em 2023, o Brasil adotou uma política externa que pode ser chamada de autonomismo ativo, não alinhado automaticamente com Washington, não alinhado automaticamente com Pequim ou Moscou, mas defendendo seus próprios interesses e, com eles, os interesses do Sul global. Quando os Estados Unidos e a Europa pressionaram os países em desenvolvimento a condenar a Rússia e cortar laços com ela, o Brasil recusou. Lula propôs mediação de paz, criticou a escalada militar ocidental e insistiu que a diplomacia era o único caminho. Essa posição foi chamada de ingênua pela mídia ocidental, mas foi aplaudida por uma maioria silenciosa de países que não quer ser forçada a escolher lados. O Brasil assumiu a presidência do G20 em 2024 e a presidência do BRICS no mesmo ano. Usou os dois palcos para pautar a reforma das instituições multilaterais, Banco Mundial, FMI, Conselho de Segurança da ONU, que na visão do Sul global foram construídas para servir os interesses dos países ricos e raramente refletem as prioridades dos mais pobres. Brasil no G20. Pautou reforma do FMI, tributação de super-ricos globais e financiamento climático para países em desenvolvimento. Brasil no BRICS. Presidiu a expansão do bloco e avançou discussões sobre moeda alternativa ao dólar nas trocas entre membros. Brasil na guerra. Recusou enviar armas à Ucrânia e propôs grupo de mediação com países do Sul global. Criticado pelo Ocidente, elogiado pela maioria da ONU. O Brasil não é anti-Ocidente, mas também não é vassalo. E essa distinção, simples no papel, revolucionária na prática, é exatamente o que diferencia a diplomacia brasileira atual de qualquer momento dos últimos 30 anos. O BRICS nasceu em 2009 como uma sigla de banco de investimento. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul juntos representavam mercados emergentes promissores. Ninguém levava muito a sério como bloco geopolítico.
15 anos depois, o BRICS expandido, com Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes e outros membros, reúne mais de 40% do PIB global em paridade de poder de compra e mais de 45% da população mundial. É maior que o G7 em termos de produto econômico ajustado. Mais importante que os números é o que o BRICS está construindo, uma arquitetura financeira paralela à ocidental. O novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, já financiou dezenas de projetos de infraestrutura sem as condicionalidades políticas do Banco Mundial. A discussão sobre uma moeda comum de troca entre os membros avança devagar, mas avança. Cada novo país que adere ao BRICS é um país a menos que pode ser efetivamente isolado pelos Estados Unidos. Cada transação feita fora do sistema dólar é um enfraquecimento do principal mecanismo de pressão americano. Não é uma revolução de um dia, é uma erosão contínua, paciente, milímetro a milímetro, como a água que escava a pedra. O dólar continua sendo a moeda de reserva dominante, isso é um fato, mas a participação do dólar nas reservas cambiais globais caiu de 71% em 2000 para cerca de 58% hoje, a queda mais acentuada em décadas. E cada vez mais transações bilaterais importantes acontecem fora do sistema dólar. A China e a Rússia praticamente zeraram o uso do dólar no comércio bilateral. A Índia compra petróleo russo em rúpias. A China compra petróleo saudita, historicamente o negócio mais dolarizado do mundo, parcialmente em yuans. O Brasil e a China firmaram um acordo para usar suas próprias moedas no comércio direto. Isso não significa o fim do dólar, mas significa o fim do monopólio. E um dólar sem monopólio é uma arma de sanção muito menos eficaz, porque para sancionar alguém com o dólar, você precisa que esse alguém dependa do dólar. E essa dependência está diminuindo, voluntária e deliberadamente em todo o mundo. O paradoxo irônico é que foram os próprios Estados Unidos que aceleraram esse processo. Ao usar o dólar como arma de guerra econômica com frequência crescente, Washington enviou ao mundo inteiro uma mensagem: qualquer país pode ser o próximo, e países que não querem ser o próximo estão tomando providências para depender menos do sistema americano. Havia um quarto pilar do poder americano que raramente é mencionado: o controle da narrativa global. Por décadas, as agências de notícias ocidentais, Reuters, AP, AFP, ditavam o que era a realidade para jornais e emissoras em todo o mundo. Hollywood definia o que era a cultura global. As universidades americanas e britânicas produziam o conhecimento que o mundo consumia. Esse monopólio também acabou. A Russia Today, RT, alcança audiências massivas no sul global e na Europa, mesmo depois de ser banida em vários países. A CGTN, a rede internacional da televisão estatal chinesa, está presente em dezenas de países africanos. O Brasil tem a TV Brasil Internacional. A Al Jazeera transformou para sempre a narrativa sobre o Oriente Médio. E as redes sociais fizeram o resto. Quando um ataque aéreo destrói um hospital em Gaza, as imagens chegam ao mundo inteiro em minutos, sem passar pelo filtro de nenhuma redação ocidental. Quando o governo americano desmente uma denúncia, a resposta contrária está a um clique de distância em fontes alternativas, em dezenas de idiomas. Isolar um país no século XXI exige não apenas bloqueio econômico, mas também bloqueio informacional. E o bloqueio informacional, numa era de internet descentralizada e redes sociais globais, é praticamente impossível de manter. Reconhecer que o isolamento americano perdeu eficácia não significa dizer que os Estados Unidos deixaram de ser poderosos. Os Estados Unidos continuam sendo a maior economia do mundo em termos nominais, a maior potência militar e o centro do sistema tecnológico global. Esse poder é real e não vai desaparecer da noite para o dia. O que mudou é a estrutura. O mundo unipolar, onde Washington decidia e os outros obedeciam ou pagavam o preço, foi substituído por um mundo multipolar, onde existem múltiplos centros de poder com capacidade de resistir, negociar e criar alternativas. Isso cria um mundo mais complexo, potencialmente mais instável no curto prazo, mas também mais justo no médio e longo prazo. Um mundo onde o Brasil pode defender seus interesses sem pedir permissão, onde a África pode escolher seus parceiros comerciais com mais liberdade, onde países menores têm mais opções e, portanto, mais alavancagem. Não é um mundo perfeito. A Rússia ainda trava uma guerra brutal.
A China ainda tem práticas comerciais que lesam parceiros menores. Os Estados Unidos ainda exercem pressão desproporcional. Mas é um mundo onde nenhum ator singular pode mais ditar regras sozinho, e isso, por si só, é uma transformação histórica. Vamos terminar onde começamos, com o blefe que não funciona mais. Durante décadas, o poder americano era em parte real e em parte psicológico. Parte do motivo pelo qual tantos países obedeciam às pressões de Washington não era porque não tinham alternativa, era porque acreditavam não ter alternativa. O isolamento funcionava também porque o mundo acreditava que funcionava. Essa crença está quebrada. A Rússia provou que dá para resistir. A China provou que é grande demais para ser isolada. O Brasil provou que é possível ser soberano sem ser inimigo de ninguém. E juntos, junto com a Índia, a África do Sul, os países do Golfo, o Sudeste Asiático, estão construindo tijolo por tijolo um mundo onde o isolamento americano não é mais uma sentença definitiva. Isso não significa que o novo mundo será melhor automaticamente. Um mundo multipolar tem seus próprios riscos, mais conflitos de influência, menos coordenação em crises globais, mais espaço para potências regionais abusivas. Nenhuma transição de ordem mundial é limpa ou sem custos, mas significa que o mundo está ficando mais honesto sobre sua própria natureza. Poder não pertence a quem declara que pertence, pertence a quem constrói alternativas, tecelagem de alianças e resiste com inteligência. E esse processo, lento, ruidoso, às vezes doloroso, está em pleno curso. O século XXI não será americano, nem chinês, nem russo, será disputado. E os países que entenderem isso primeiro terão as melhores cartas na mão. Se este roteiro abriu alguma janela nova na sua forma de ler o noticiário, compartilhe com quem ainda acha que o mundo funciona como em 1995. O mapa mudou. Hora de atualizar a bússola. Não existe vácuo de poder. Existe poder que ainda não encontrou seu nome.